Sejam bem-vindos a mais esta aula de matemática, dando evolução na continuidade do assunto de geometria analítica. Hoje vamos aprender a calcular a área de um triângulo usando um outro método, que é o método matricial. Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo onde ele pede somente para calcular a área da figura desses três pontos aqui, o ponto ABC. Então, vocês têm que desenhar o triângulo. Esse triângulo que eu escolhi é o mesmo da aula passada. Então, vou puxar ele aqui. Ele obedece aos mesmos pontos que a gente fez na última aula, no último vídeo. Então, a única coisa que a gente vai ter que calcular nessa aula, nesse momento, é só a área do triângulo. Não precisa calcular a distância entre os pontos. O foco da aula é usar o método matricial. Tranquilo? Então, vamos lá para ver como executar isso. Primeiro passo, nós vamos ter que substituir os elementos da matriz. Mas como fazer isso? Aqui eu tenho uma matriz. Reparem que tem a coordenada x e a coordenada y. E olhem o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Vou puxar o gráfico aqui do lado para nós podermos acompanhar, para vocês verem que o ponto A tem essas duas coordenadas, ó, x1 e o y2. E assim vai para o B e para o C. Vamos colocar na matriz, então, esses números. Aqui. Então, vamos ver se deu certo. Ó. O 1 é o XA, X da letra A. E o 2 é o Y da letra A. Está aqui ele, ó. Ok? Vamos para o outro. O 3, está aqui ele, ó, é o X da letra B. Lembram? Esta aqui é a linha do X, esta é a linha do Y. Eu acredito não precisar mais explicar isso, mas vamos relembrar. E a última, o 2 do C, então ele é o X aqui, ó, do C, e o menos 2 é o Y do C, está aqui ele. Ó. Desta forma, nós montamos a matriz que nós vamos ter que usar. Tranquilo? Bem fácil, né? Então, vocês vão ter que construir o gráfico, construir a matriz e agora resolver a determinante. Como é que se calcula a determinante desta matriz aqui? Nós vamos pegar esta primeira coluna aqui, ó, e vamos colocar ela aqui, ó. Depois aqui do 1, ó. Aliás, eu não falei dessa coluna aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, eles sempre vão, os 3 1 vão sempre estar aqui, faz parte da fórmula. Essa aqui nós vamos colocar aqui, ó. E esta segunda coluna, nós vamos colocar ela aqui do lado. Ó. Nós vamos dobrar as duas colunas igualzinho como estão. Isso eu vou fazer na próxima tela. Vamos lá? Acho que vocês já me acompanharam, então vocês já têm esse esquema aqui todo montado. Ó. A matriz que nós tínhamos, a primeira coluna e a segunda coluna. Vamos lembrar como é que se resolve, porque eu tenho certeza que a grande maioria de vocês não lembra como se calcula a determinante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que chegar a esses valores aqui embaixo. Ó. Como é que eu vou chegar a esses valores aqui? Nós vamos multiplicar cruzando aqui. Ó. Então, eu vou fazer a linha para vocês verem. Ó. 1 vezes o 4 vezes o 1. Multiplica os três elementos e deu 4. Ó. Vamos para a segunda aqui. A segunda, 2 vezes 1 vezes 2, também deu 4. A terceira, 1 vezes 3 vezes menos 2, deu menos 6. Professor, mas tem esse mais. É que você vai ter que somar todos os elementos, tem que somar todas as multiplicações. Ó. Daí, essa linha deu menos 6, por isso que eu deixei ele aqui ó, como menos 6. Então, continua o mais.
Vamos ver a outra aqui, ó. A outra diagonal agora muda, ó, nesse sentido. É a famosa espinha de peixe, né, gente? Nessa espinha de peixe aqui, nós vamos ter que acrescentar um menos aqui em cima. Faz parte do processo matricial, do cálculo da determinante, que esse menos tem que estar aqui. Então, olha aqui. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes menos, menos 8. Mais, nessa linha aqui, a próxima que vai aparecer aqui, então o menos já está aqui. Com esse menos, eu já fiz que vai dar mais, ó. Beleza? Eu já fiz aqui, ó, tem 2 menos, vai dar mais. 2 vezes 1, vezes 1, 2. E a última, vamos colocar o sinalzinho de menos aqui em cima. E vamos multiplicar cruzado, então. 1 vezes 3 vezes 2 e o menos 6. E agora nós só vamos fazer essa conta, vamos alimentar uma calculadora, né? Ou vamos fazer manual e vamos chegar no valor de menos 10. Essa é a determinante dessa matriz. Beleza. Aqui, opa, eu esqueci, já deixei aqui, mas nessa próxima tela, o cálculo da área, tá? Nós vamos calcular a área. Para isso, eu vou ter que usar esta formulazinha aqui, ó, que é muito complicada. Nós vamos ter que pegar a determinante, que eu já coloquei aqui, que é o menos 10, aquele valor que nós achamos antes no cálculo, e dividir por 2, pessoal. Só isso. É só pegar e dividir por 2. Porém, tem um detalhe. Estão vendo esse tracinho aqui do lado? Esse tracinho chama-se módulo. Logo, tudo que está dentro de um módulo, seja ele positivo ou negativo, ele sempre vai dar positivo. Então, esse módulo está te dizendo, se a resposta deu negativa, transforme ela em positiva. É o que eu vou fazer aqui. Aqui deu menos 10, então a resposta, depois executando a operação módulo, ficou mais 10. E aí eu vou dividir por 2, e a área do triângulo ABC é 5. Mas vocês vão me dizer o seguinte, professor, na aula passada deu 5,0 alguma coisa. Bom, gente, nós já discutimos essa questão. Na aula passada nós trabalhamos com a fórmula do teorema de Heron, onde a gente arredondou as distâncias entre os pontos AB, do AC e do CD. A gente usou valores arredondados e aí aplicou esses valores arredondados na fórmula. Então, logicamente, que vai dar uma pequena diferença, porque a gente não usou o valor cheio. Aqui não, aqui quando você usa o processo matricial, você tem o valor exato, com 100% de certeza. Então esse valor é mais confiável do que aquele outro que a gente arredondou. Tranquilo? Bom, para a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido e a próxima aula vamos dar continuidade no cálculo da área e do perímetro de umas figuras geométricas. Então, transcendendo, passando de etapa, né? Dessa etapa que é um pouco mais simples para uma etapa um pouco mais complexa, ok? Aguardo vocês na próxima aula.